O filho do amigo meu, a gente um dia estava numa festa, numa reunião, e aí ele estava fazendo mestrado em biologia. Eu perguntei a- qual era o problema que ele estava lidando, né? E ele falou que estudava o voo das borboletas. E aí eu perguntei, né, mais ou menos qual era o que ele queria com o voo das borboletas, se era um estudo para drones, para alguma coisa assim que pudesse resolver algum problema. Ele falou, não, é um estudo do voo das borboletas, né? E aí toda a ideia de que do voo das borboletas a gente pode chegar e curtir, etc. Essa história me lembrou um dos contos, né, uma espécie assim de conto que o Marcos Cavalcante, que é o coordenador do CRI, uma vez me falou. A gente repetia isso nas palestras, a gente fez um grupo, fazia algumas palestras sobre futuro, e aí o Marcos apresentou a ideia que ele foi conversar com um cara, e aí perguntou, o cara dizia que queria estudar o ronco dos bois, o ronco do boi. Aí ele perguntou, mas o ronco do boi, para que você quer estudar o ronco do boi? Aí o cara respondeu, é porque eu estou afim. Da mesma maneira que esse filho desse amigo meu falou, não, eu estou afim. Estou afim de estudar o voo das borboletas. Legal. Quer estudar o voo das borboletas, quer estudar o ronco dos bois. E aí, eu acho que tem, quando a gente vai fazer uma discussão, e o tema do artigo é a missão de vida, é uma discussão central dentro da inovação pessoal. Né? Porque o que você vai definir como aquilo que você vai colocar como um dos grandes epicentros na sua vida? Óbvio que você é, não pode se desequilibrar, e talvez essa missão de vida, né, tem alguma coisa que você prioriza e as outras coisas ficam como um complemento. Você tem que ter uma relação sexoafetiva bacana, você tem que ter uma relação com a sua família legal, com seus amigos legal, você tem que cuidar do seu corpo, cuidar da sua casa, etc. Tal. Mas existe alguma coisa que você consegue olhar como a missão? É aquela coisa do legado, que tem a ver com felicidade estrutural, aquilo que você se motiva, aquilo que na segunda-feira você acorda motivado e você diz, cara, isso aqui é o epicentro das coisas que eu estou fazendo. De maneira geral, as pessoas colocam a sua missão de vida na sua atividade profissional. Tem gente que não precisa trabalhar, ou já ganhou muita grana de herança, ou de alguma forma é sustentado por alguém, e aí eu não vou entrar nessa discussão. Eu não vou entrar na discussão daquela pessoa que não tem que sobreviver. Né? A maior parte dos sapiens precisa correr atrás para pagar as contas. E aí então a gente vai, de alguma maneira, a gente tende a trabalhar com a missão de vida, a missão profissional. E eu estava pensando aqui nesse artigo uma coisa interessante, que é a seguinte: quando a gente vai falar da missão profissional, e a gente vai, e eu vivi isso também, eu vivi a crise entre teatro e jornalismo, meu filho mais velho viveu a crise entre cinema e medicina, as pessoas tendem a ficar naquela, né? Qual é a praia que eu vou entrar? Eu vou estudar o voo das borboletas, eu vou estudar o ronco do boi, e aí a gente entra numa coisa que talvez seja uma passagem de uma infantilização para uma certa maturidade, que quando a gente vai falar em profissão, em trabalho, olha só que interessante. Quando eu falo de hobby, eu falo que eu toco clarineta, toco flauta, gosto de jogar xadrez, fotografia, poesia, são os meus hobbies. Eu estou servindo a mim mesmo. Eu toco flauta para mim mesmo. Eu não estou muito preocupado o que as pessoas acham daquela música que eu tirei, A, B ou C. Eu simplesmente toco para mim. Eu toco para relaxar. Então, eu não sirvo a ninguém quando toco flauta. Mas quando eu estou aqui na escola, servindo aos alunos
Eu tenho que me preocupar com a motivação do outro. E isso aumenta a complexidade quando a gente fala de missão. E a gente tem conversado, feito mentorias aqui, né? E aí a gente tem essa dificuldade, porque uma coisa é você dizer, eu gosto muito de fazer fotografia de inseto, eu gosto muito de fazer fotografia de passarinho. Legal. Você não vive disso. Então você vai lá no fim de semana, curte, faz 10 fotos, faz 8, faz 20, ou naquele fim de semana você não faz, não tem problema nenhum. Mas quando você envolve o outro, a coisa fica complicada. Porque aí a coisa já não é mais uma coisa tão simples. Você precisa servir ao outro, você vai competir com outros que estão tentando também fazer aquilo que você acha que você está fazendo. Você tem que ver se aquilo você gosta daquilo, se você não gosta daquilo. A coisa ganha um grau de complexidade maior. E para a coisa piorar ainda mais em termos de complexidade, a gente está falando da saída de uma civilização massificada, centralizada, de baixa personalização, de baixa autonomia, de baixa taxa de inovação, de baixa taxa de mutação, e a gente está entrando na civilização 2.0, em que está havendo uma explosão da autonomia. Nesse artigo eu falo, volto a falar de startupização das pessoas. Porque a gente acha normal, por exemplo, uma empresa ter uma missão. Qual é a missão? Qual é a visão? E se discute, se vai para Campos do Jordão, se faz um seminário para discutir a missão da empresa, como vai atender o cliente, aquela coisa e tal, papá. Mas a gente não faz isso para a gente, pessoa física. A gente acha que a gente não tem missão, a gente se engaja como a gente não tinha trabalho, a gente tinha emprego. Então, quando você é empregado na missão daquela empresa. Então, você adota a missão daquela empresa. E hoje a gente está sendo obrigado a ter uma personomissão profissional. Qual é a sua missão profissional? E aí a coisa ganha um grau de complexidade muito maior. Porque não adianta você dizer a minha missão é essa e você não se motivar. E não adianta você estar super motivado como se fosse um hobby e ninguém querer pagar para você fazer aquilo. Então você tem que achar um equilíbrio entre essas duas coisas. É isso. O que vocês dizem?